Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cristiane Marcelino e nós vamos ter aí pela frente um caminho muito abençoado e iluminado pela frente, pois nós vamos estar conversando muito sobre assuntos importantes, né? Assuntos de qualidade, de uma forma divertida, de uma forma leve, né? E eu gostaria de iniciar este novo projeto aqui falando de uma das leis universais. Se você ainda não sabe, mas sim, tá? Existem leis invisíveis a olho nu que elas regem, né, a todo momento nas nossas vidas, tá? E se você não é conhecedor dessas leis, você acaba tropeçando, né, no meio do caminho aí em várias questões, né, da sua vida, tá? Se você tá se perguntando todo momento, por que isso acontece comigo? Por que isso acontece comigo? Ou essas questões, entende? Se você vive se perguntando isso, é porque você não conhece as leis, né? E uma das leis que a gente vai estar apresentando aqui é a lei da ação e reação, né? E ela é simples de entender, que significa o quê? Toda ação, pensamento, sentimento que você faz, emana ou emite, vai retornar para você, né? Vai ter uma reação para você, essa sua ação, né? Sendo ela boa ou ruim, tá? Porque isso se aplica em tudo, tanto no bom como no ruim. Então, você tem que ter em mente o seguinte: você tem que pensar daquela certa forma assim, ó. O que eu não quero para mim, eu não vou desejar para o próximo, né? Então, se eu quero o bem, eu tenho que emanar o bem, né? Eu tenho que emitir o bem. A lei da ação e reação é que nem um reflexo do espelho. O que você vê lá reflete em você. O que você emana reflete em você. Se você emana amor, vai receber amor. Se você emana inveja, ódio, rancor, vai receber isso de volta, tá? Isso não tem como ser diferente. Essa ação, ela é muito implícita, né? Implícita. Então, ela vai ter essa jogada aí, a ação, reação, pronto, ponto final, tá? Então, aqui a gente pode estar trazendo alguns exemplos que é bem comuns do dia a dia, né? Vamos supor assim, você recebeu um troco errado, ou seja, um troco a mais, achou que estava grandão, não devolveu aquele troco a mais. Uma pessoa está devendo para você e quando ela paga um valor a mais e você simplesmente deixa quieto, né? Se faz de louco e deixa assim, né? Não fala nada. Foi passado um valor de um orçamento e quando foi pagar a pessoa achou que era o outro e te cobrou menos, mas você sabe que o valor não era aquele, mas você também se faz de louco, né? Não deixa ali, né? Não deixa assim, deixa abaixo, né? Aí você acha que tá grandão, mas não. Mais cedo ou mais tarde, esse valor você vai devolver de uma forma ou de outra, tá? Então, quando você acha que você tá grandão, recebendo, né, um dinheirinho a mais, não se engane, tá? Lá na frente, de uma forma ou de outra, você vai ter que estar devolvendo isso, tá? Tem inveja das pessoas, fala mal das pessoas por trás, né? Fica falando mal das pessoas. O que você acha que você vai receber de volta agindo dessa forma? Exatamente isso. As pessoas vão mentir para você, as pessoas vão falar mal de você e você vai ficar sabendo disso. Entende? Porque o universo, ele dá o troco assim de uma forma muito satisfatória, né? Porque a pessoa tem que entender que o que ela fez de errado, ela tem que, de uma certa forma, ela tem que pagar por aquilo ali, né? E isso se implica, né? Se aplica, na verdade, nas coisas boas que você for fazer, né? Se você
é verdadeiro, se você fala a verdade, se você ajuda as pessoas, se você, ai, eu não sou capaz, mas meu amigo é capaz, se você, sabe, se você faz as coisas de uma certa maneira, se você faz as coisas certas, se você cobra certo, se você viu o troco errado e devolve, se você, sabe, se você comete as ações corretamente, isso volta para você de uma maneira muito grandiosa, né? Isso pode voltar em saúde, pode voltar num projeto que de repente está lá parado e do nada destrava. Aí você pensa assim, meu Deus, esse projeto estava ali, ó, e destravou. Sim, por causa das tuas atitudes. Entende? O universo ele tem que lhe devolver de uma maneira. Então, ele devolve de várias maneiras, né? Quando você é verdadeiro, quando você emana amor. Então, você recebe isso de volta, né? Você recebe essa coisa gostosa de volta, né? Isso se fala também nas relações, quando há mentira, há traição. Então, de um jeito ou de outro, você vai estar recebendo isso também, né? Se você traiu, você vai ser traído. Se você enganou, você vai ser enganado. Se você amou, você vai ser amado. Se você respeitou, você vai ser respeitado. Entende? É na mesma moeda que retorna para você, né? Toda ação, pensamento e sentimento vai retornar da mesma forma. Então, é isso que você tem que ter em mente, né? Que é que nem aquele ditado lá. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, né? Então, se eu quero o bem para mim, eu vou ter, né, que ter uma ação boa também para os outros, né? Ajudar o próximo, ser verdadeiro, ser honesto, né? A honestidade, hoje em dia, tá bem complicado em todos os setores, né? A honestidade, porque as pessoas querem ser mais do que os outros, né? Querem se aparecer mais do que os outros. Porém, isso não tem um retorno bom, né? De um jeito ou de outro, você vai estar sendo retirado alguma coisa, né? Então, você tem que cuidar muito nas suas ações, tem que cuidar muito nos que você pensa dos outros, a energia que você emana para os outros, né? Temos que estar sempre alinhado, né, com o objetivo que a gente tem para nossa vida, né? Se eu quero ser feliz, por que que eu vou emanar o mal para os outros, né? Se eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, então eu tenho que emanar felicidade, eu tenho que emanar amor, né? Se eu quero o retorno bom de volta. Então, são vários exemplos que a gente pode estar dando aqui, entende? Eu ficaria aqui horas falando para você, né? Os exemplos que a gente pode estar passando aqui, tipo numa empresa, né? Eu quero aquela vaga, porém eu não sou qualificado, daí eu vou lá e puxo o tapete da pessoa que é qualificada para mim ficar com aquela vaga, mas só que quando eu assumir aquela vaga, eu não vou conseguir assumir aquilo, porque eu não estou preparado para aquilo ali. E daí eu vou perder aquela vaga, vou perder aquele emprego, e quando eu entrar em outro, alguém vai fazer isso comigo também, vai puxar meu tapete, vai me prejudicar. E é sempre uma bola de neve, né? De erros em cima de erros. Então, vamos parar e pensar que o que a gente precisa para nós, para o bem da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente tem que estar, né, passando adiante, né? E isso tratando bem um animalzinho, que tem muita gente que é maldosa, né, com os animais, então isso também retorna para você de uma certa forma. Então, vamos fazer o bem, né? Que mal tem fazer o bem, não é verdade? Então, essa lei, ela é muito séria, tá? Ela modifica muito a vida da pessoa, porque ela é verdadeira, ela é intensa, né? Então, você tem que cuidar, sim, das suas ações. Então, pense bem no que você for fazer, pense bem no que você for emanar, no que você for jogar para as pessoas, né? Porque tudo vai retornar para você. Então, se você quer o bem para sua vida, para sua família, para seus negócios, para sua saúde, então emane isso, exatamente isso. Emane exatamente o que você quer que retorne para você, né? Aí a sua vida vai se tornar mais tranquila, as suas conquistas vão ser maiores, né? Porque você vai estar jogando coisas boas.
e o universo automaticamente vai estar devolvendo para você de formas grandiosas, né? Então, esse é um pouquinho que eu quero falar para vocês sobre, sobre essa lei da ação e reação, que é bem fácil, né, de se entender, e espero que vocês tenham gostado. E se você identificou que alguma vez na sua vida você cometeu um erro assim e você teve o retorno, pense bem sobre isso, porque essa lei existe, tá? Estude um pouco mais sobre essa lei, vá em busca de informação sobre essas leis, que você vai ver que muitas perguntas que você faz, por que que isso acontece só comigo? Por que que isso está acontecendo hoje? Por que só comigo? Você vai conseguir ter respostas quando você aprender um pouco mais sobre essas leis, principalmente essa lei da ação e reação, tá? Que vamos repetindo aqui. Toda ação, pensamento, sentimento tem uma reação. É um espelho. Então, o que você emana, retorna para você. Então, cuide muito bem disso, né? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quantas pessoas você quiser, né? E não se esqueça, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Agradeço muito a sua companhia até aqui e nos vemos no próximo vídeo.